Olá, eu sou Alberto Chebabo, eu sou médico infectologista da UFRJ e presidente do 20º Congresso Brasileiro de Infectologia. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Carlos Bandeira, que é coordenador do Comitê de Arboviroses da SBI. Tudo bem, Bandeira? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre a dengue, zika, chikungunya. São arboviroses que começaram a aparecer conjuntamente nos últimos anos aqui no Brasil. E a gente tem um problema que são doenças com sintomatologias muito semelhantes. Como a gente está atendendo os pacientes com essa sintomatologia e fazer essa diferenciação clinicamente lá na ponta, na beira do leito, quando o paciente chega para ser atendido? Olha, não é tão fácil, por um lado, e por outro lado, pode ser facilitado com algumas dicas, né? Então, essas arboviroses todas, elas têm uma característica que quando são, vamos chamar assim, quadros mais clássicos, elas fazem a apresentação de um exantema cutâneo, que a gente chama de rash cutâneo, né? Tanto a zika, quanto a chikungunya, quanto a dengue fazem isso. Sem dúvida nenhuma, já aí aparece uma similaridade, mas porém algumas diferenças. Esse rash da zika, ele geralmente é mais micropapular, né? Ele é mais suave, até um determinado ponto. A gente tem alguns pacientes que fazem, às vezes, inclusive, algumas placas que parecem urticária. Vem associado a febre, que na zika, com uma certa frequência, é uma febre baixa ou até uma ausência de febre, né? Esse rash cutâneo, essas manifestações cutâneas, e, diferentemente da chikungunya, onde você tem febre alta, e na dengue também, que a febre é bastante alta e já associada a muitas dores no corpo, aquela sensação de quebradeira muito grande, então isso já ajuda a diferenciar um pouquinho. Então eu diria que o rash cutâneo, o exantema, ele pode ajudar a gente a diferenciar juntamente com a questão da febre. Então isso já ajudaria a gente a diferenciar. Pouca febre, um rash mais leve ou um rash parecendo urticária, umas placas estranhas em quem nunca teve alergia, chama atenção para a zika. Um rash mais difuso, que a gente chama mais morbiliforme, não é? Mais extenso no corpo, vai chamar atenção mais para chikungunya e a dengue, ambas tendo febre bastante alta. A dengue e a chikungunya geralmente vêm com a sensação de muita mialgia, ou seja, muitas dores no corpo, muita mialgia. Sendo que a dengue é que mais, vamos chamar assim, derruba a pessoa. Então o indivíduo chega muito derrubado, não é? A chikungunya, frequentemente, a gente vai ter associação de dores articulares mais intensas, porque tanto a zika menos a dengue podem fazer dor articular. A zika dá dores articulares, geralmente nas mãos, nos dedos, nos pés. Porém, a chikungunya, a manifestação clínica mais, vamos chamar assim, que vai mais atentar para que a gente possa fazer um diagnóstico baseado na clínica, é o comprometimento articular, que começa com várias articulações, vão sendo comprometidas sequencialmente, e algumas, inclusive, com atividade inflamatória. Mas nem sempre a gente consegue esse diagnóstico clinicamente. Às vezes você tem aquelas interseções e o quadro não tão característico, né? O que a gente, em termos de laboratório, consegue verificar na hora que o paciente chega, eu faço essa avaliação inicial e eu tenho que pedir exame laboratorial? O que no laboratório, de uma forma geral, a gente consegue de resultado? No laboratório geral, vamos chamar assim, se a gente pegar o hemograma, né, que vai ser um exame prático para a gente poder ter junto com na avaliação inicial de um paciente, a gente não vai ver muitas mudanças no paciente que tem zika, né? Então, o hematócrito e a hemoglobina geralmente são normais. O leucograma, frequentemente, é um leucograma normal, às vezes tende a leve leucopenia, mas geralmente é normal, e as plaquetas também raramente se alteram. Então, o laboratório de hemograma é um laboratório relativamente sem muitas alterações na zika. Na chikungunya, muitas vezes a gente tem, pode ter uma plaquetopenia que não é assim frequentemente muito severa. A gente pode ter, inclusive, uma leucocitose inicial na chikungunya para depois caminhar para uma leucopenia. E a depender, devido à febre, o paciente pode, às vezes, hemoconcentrar, mas também não de forma muito intensa. Diferentemente do hemograma na dengue. Chama a atenção, o hemograma na dengue, a tendência é você ter o paciente hemoconcentrando, ou seja, ele vai ter um hematócrito que vai subir. Então, se ele tinha um hematócrito normal de 36, 40, ele vai passar para 44, 50. Não é? Frequentemente, esses pacientes na dengue, eles têm uma plaquetopenia que já se apresenta naquele momento. Então, o paciente que já chega com plaquetas menores de 100 mil, a gente já vai ter atenção para a dengue. As transaminases
Na Zika, raramente se alteram, quando se alteram é muito pouco, 2 a 3 vezes. Na chikungunya e na dengue, elas frequentemente se alteram, sendo que na dengue elas se alteram mais significativamente, podendo chegar até 10 vezes o valor de base. As proteínas C reativa e as provas outras de atividade inflamatórias inespecíficas, tipo VHS, elas podem aumentar, mas geralmente e raramente ultrapassam 50 miligramas por litro, então passam a ser uma base. E as alterações de coagulação, como tempo de tromboplastina parcial ativada ou tempo de protrombina, frequentemente a gente vai ter alterações na dengue. Então esse é o laboratório geral, pelo menos inicial, que a gente tem numa UPA. Né? E o diagnóstico específico? Como é que a gente faz esse diagnóstico específico? Ele nem sempre está disponível em todas as unidades, em todos os locais. Então, como é feito esse diagnóstico específico e quem são aqueles pacientes de que a gente obrigatoriamente vai precisar realizar esse diagnóstico específico e quais são esses exames? Isso. O diagnóstico específico, na grande maioria, vai ser feito através das sorologias. Então, a gente tem a sorologia, ela é muito estável, especialmente ELISA, para chikungunya. Então, a gente sabe que as sorologias para chikungunya é muito estável, apesar do IgM poder persistir por algumas semanas, às vezes até meses, em alguns pacientes que já tiveram previamente. No entanto, ela é a base do diagnóstico na chikungunya, né? E é a base do diagnóstico também na dengue. Então, a sorologia para dengue e a sorologia para chikungunya são muito importantes. Então, além do fato de que na dengue a gente tem a possibilidade de ir atrás do antígeno, o NS1. Então, é fundamental que no quadro agudo a gente tenha para dengue o NS1 mais a sorologia IgG e IgM coletados, porque a gente espera que até o 5º dia a gente tenha somente o NS1 positivo, IgM seja negativo e IgG negativo se o indivíduo nunca teve dengue, o IgG positivo se ele teve dengue no passado. E o NS1, a partir do 5º dia, ele começa a desaparecer para que, a partir do 5º a 6º, 7º dia, você comece a ter IgM para dengue positivos, que vai persistir geralmente até o 12º, 14º dia, e dando lugar a IgG se esse paciente nunca teve dengue anteriormente. Para chikungunya, também, frequentemente, IgM começa a aparecer a partir do 5º dia, e a gente tem a positividade de IgM a partir do 5º dia. Então, é fundamental. O grande problema é a questão do diagnóstico baseado em sorologia para Zika, porque ele tem que ser primeiro pareado com dengue. Eu teria que pedir sorologia para dengue e para Zika, porque há muito cruzamento entre os dois. E há a possibilidade de, assim mesmo, eu ter cruzamento. Então, Zika é sempre um diagnóstico mais complexo. Então, normalmente, o que acontece na prática é que você busca o diagnóstico sorológico com chikungunya e com dengue, e você pode até ter acesso, ou pedir a sorologia para Zika, mas acaba muito mais sendo um diagnóstico de exclusão no momento da sorologia para Zika. Onde a gente tem que ter um diagnóstico aí realmente preciso, e aí a gente vai buscar, inclusive, ajuda na biologia molecular, nas provas moleculares de identificação via RT-PCR. É naqueles pacientes graves que complicam. Então, todo paciente que tem um processo de uma arbovirose que possa confundir Zika, dengue e chikungunya, que apresente um quadro que haja gravidade, seja ela neurológica, seja ela cardíaca, seja ela de qualquer situação que envolva dano para o paciente, gravidade para o paciente, frequentemente os pacientes acabam sendo internados, né, como quase a totalidade desses pacientes, se não vierem a óbito rapidamente, a gente precisa, então, dos diagnósticos moleculares. Então, esses pacientes a gente não só vai buscar a sorologia, não só busca o NS1, como busca as provas moleculares. E aí a gente deve buscar, para Zika, amostras de saliva, amostras de sangue, de urina, para chikungunya, amostras de sangue e para dengue, amostras de sangue. Em relação ao NS1 que você colocou, um NS1 para dengue negativo também não afasta a doença, porque a sensibilidade não é das mais importantes, melhores. Né? Há variabilidade entre kits diferentes. Então, a gente sabe que há variabilidade nisso. Existem, vamos chamar assim, alguns que a sensibilidade é 70%, outros é um pouco menos, mas realmente não se afasta completamente se essas provas vierem negativas. É fundamental que o raciocínio clínico se imponha. Claro. E em termos de tratamento, a gente sabe que não tem nenhum antiviral específico, essas arboviroses todas, a gente não tem um antiviral que a gente possa utilizar para tratar esses pacientes. Então, o que é importante na questão do manejo desses pacientes, do tratamento clínico desses pacientes? Fundamental que a gente primeiro hidrate. Para todas essas arboviroses, Zika, chikungunya e dengue, a hidratação é fundamental. Os pacientes muitas vezes têm febre, às vezes a febre é alta, especialmente em crianças que se desidratam mais rapidamente. Então, há necessidade da hidratação. A hidratação é fundamental nas 3 situações, tá certo? Para Zika, a gente não tem nenhuma contraindicação em relação
a medicações analgésicos e, frequentemente, raramente, a indicação de anti-inflamatório nessas situações, porque o quadro é relativamente brando. Para a chikungunya, não há dúvida nenhuma que a gente precisa, no quadro agudo, onde há muito comprometimento articular, usar o anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório é fundamental na utilização para o paciente com chikungunya, além de analgésicos. Então, é fundamental o uso de analgésicos, como dipirona, como paracetamol, como também anti-inflamatórios não hormonais. Para a dengue, por outro lado, a gente tem mais cuidado em relação a isso. A gente procura evitar ácido acetilsalicílico, a gente procura evitar os anti-inflamatórios não hormonais nessa primeira fase da dengue, em que a gente ainda, inclusive, às vezes o diagnóstico, inclusive a possibilidade de sinais de alarme na dengue, que é fundamental para que a gente tenha atenção para exatamente estar monitorando esse paciente, estar admitindo esse paciente, hidratando esse paciente mais vigorosamente, mas a gente acaba evitando e dando mais ênfase, além da hidratação, que tem que ser, inclusive, mais vigorosa do que na zika e na chikungunya, aos analgésicos, e aí a dipirona, sem dúvida nenhuma, é o melhor analgésico que a gente possa fazer, porque tem uma ação mais intensa. E o paracetamol tem as questões de interação hepáticas, que na dengue, exatamente, a gente já tem aquelas alterações hepáticas próprias da própria doença. Em relação à dengue e à zika, a gente sabe que o diagnóstico, o tratamento é muito curto, a doença é curta. Na chikungunya, até quando o clínico pode tratar as dores articulares, as complicações, e a partir de quando ele tem que encaminhar para o especialista? Eu diria que é fundamental que o clínico ele acompanhe o quadro agudo da chikungunya, porque quadros agudos de chikungunya mais prolongados aumentam o risco de uma artropatia crônica por chikungunya. Então, se eu tenho um paciente que tem mais de 10 dias de febre ou mais de 3 semanas de sintomas, esse paciente é um candidato a ter uma artropatia crônica, ou seja, ele tem um processo crônico. A gente considera que a artropatia crônica em chikungunya é aquele paciente que continua com sintomas articulares após 90 dias do quadro inicial de chikungunya. Então, isso é fundamental que antes disso, antes desses 90 dias, o clínico possa triar. Então, nessa fase após 3 semanas de duração, em que ele tentou todos os recursos para que reduza o dano, não é, e a sintomatologia nas articulares, ele então encaminha esse paciente para o acompanhamento, porque possivelmente esse paciente pode acabar tendo uma artropatia crônica. Ok, muito obrigado. Um abraço a todos.